Diga assim comigo: problemas ou promessas? Diga de novo: problemas ou promessas? A gente leu que Deus apareceu para Josué e disse: Josué, meu servo Moisés morreu. E agora tem esse povo todo aqui para você fazer eles passarem o Jordão e chegarem na terra que eu prometi dar aos seus pais. Josué era o capitão do exército de Israel. Ele realmente conviveu muito com Moisés voluntariamente. Josué não era chamado por Moisés, adulado por Moisés. Não, Josué conviveu com Moisés voluntariamente. Ele ia para a porta da tenda e ficava lá. Nem sabia o que Moisés estava fazendo, mas ele queria estar perto. Josué era aquele menino que desde a sua mocidade ele sabia: Deus tem alguma coisa com esse homem, alguma coisa muito preciosa há sobre a vida de Moisés. E Josué perseguiu isso. Josué não perseguiu a liderança de Moisés, mas Josué perseguia a intimidade que Moisés tinha com Deus. E essa atitude voluntária de Josué, na verdade, estava preparando Josué para herdar um problema e uma promessa. O problema é que Moisés era o único profeta que Israel respeitava. Já parou para pensar que Moisés foi o primeiro profeta com quem Israel teve contato? Antes disso não teve. Abraão não era considerado como profeta, né? Isaac não era considerado como profeta. Jacó não era considerado como profeta. As 12 tribos de Israel, ninguém era considerado como profeta. O grande profeta de Israel, o primeiro profeta com quem Israel teve contato para honrar, para ouvir, para obedecer, foi Moisés. Depois da voz de Deus no Éden, dizendo para Adão: faz isso, não faz aquilo, orientando, Adão honrava, Eva honrava. O primeiro homem que se levanta com essa autoridade de uma maneira mais ampla é Moisés. Nós temos um exemplo bíblico de Melquisedeque, mas é uma coisa tão pequenininha que não dá nem para a gente tirar muita história. Melquisedeque foi um homem que era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Não tinha um sacerdócio levítico, porque esse foi dado por Moisés, mas de alguma maneira ele era sacerdote. Abraão dizimou para ele, ele recebeu os dízimos e abençoou Abraão. Ponto. É a única coisa que a Bíblia fala sobre ele. Então Israel não tinha contato com nenhum profeta. Esse profeta que Israel tinha contato era Moisés. E Moisés morreu. E mesmo sabendo que Moisés era um homem de Deus, porque através de Moisés, o que foi que aconteceu? O mar se abriu, as pragas do Egito, Faraó, liberou o povo, se arrependeu, mas morreu afogado no Mar Vermelho. Mesmo vendo toda a autoridade de Deus na vida de Moisés, o povo era desobediente, era ou não era verdade? Ainda dava muita dor de cabeça. E Moisés morreu. Quem ficou com um pepino? Josué. Era um problema. Primeiro, para Josué ser respeitado diante do povo, número 1. Porque o povo respeitava Moisés, porque Moisés teve muitos fatos que eles viram que Deus era com Moisés. Josué era o capitão do exército, era um cara respeitado, que andava com Moisés, mas não tinha a mesma patente que Moisés tinha. Josué herdou um problema. Toda aquela multidão que saiu do Egito precisava chegar na terra prometida. O povo ainda era rebelde, o povo ainda tinha um coração endurecido. Se com Moisés o povo não obedeceu, Josué podia pensar o quê? Comigo é que eles não vão obedecer mesmo. Se com Moisés, que era Moisés, o povo era desse jeito, eles vão me matar do coração. Deus me livre. Josué não podia ter pensado assim? O interessante é que não foi Deus quem não foi Moisés, não foi Josué, desculpa. Não foi Josué que se levantou. O próprio Deus levantou Josué. E Josué herdou um problema. Irmãos, aquele povo era problema. Pensa numa coisa problemática, multiplica por 1000, pronto, é o povo de Israel. É mais ou menos isso aí. Aquele povo era problema. Mas naquele problema estava guardada uma promessa. E sabe que às vezes nós não temos coragem de administrar os problemas,
Nós abrimos mãos dos problemas porque pensamos assim, como Josué podia ter pensado. Vixe, se com Moisés o povo não respeitou, o que dirá de mim? Deus me livre. Não, escolha outro, Senhor, eu estou fora. Mas Deus falou com Josué 2 vezes, seja forte e corajoso. Deus fala com Josué de novo, seja forte e corajoso. Do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te assombre, não te espante, porque eu sou o teu Deus, eu vou estar do teu lado. Josué tinha uma palavra do Senhor, mas foi através da administração de um problema, grande problema, por 40 anos, que Josué herdou a promessa. Existem problemas que a gente deve fugir, abrir mão, não querer negócio, porque vai embaraçar os nossos pés, vai nos afastar da presença de Deus. Tem problema que crente tem que passar longe, como diz o povo, do jeito que o diabo corre da cruz, se é que o diabo corre da cruz, né? Mas existem problemas que Deus nos entrega. Hoje, pastor, e Deus entrega problema? Entrega. Lembra agora de Maria e José? Diga, 2 pombinhos, noivos, é ou não é verdade? Apaixonados, contando as horas para o casamento, uma menina honrada diante dos seus familiares, diante do povo de Deus. Essa menina aparece grávida. Deus entregou para Maria e para José um problema ou uma promessa? Os dois. Deus deu os dois. Deus deu um problema, mas deu uma promessa. Os problemas que Deus nos dá é porque Ele sabe que nós temos condição de resolver. Deus também nos dá problemas. Eu não estou falando agora de problema que é resultado de pecado pessoal. Não estou falando de problema que é resultado de má administração. Não estou falando de problema que é de pecado deliberado. Amém? Estou falando de problemas que Deus entrega. Deus às vezes nos entrega alguns problemas. E Deus entregou um problemão para Josué, como Deus entregou um problemão para Maria e José. A questão é que aquilo não era só um problema, Tâmara. Aquilo não era só um problema. Diga, ali também estava guardada uma promessa. E na boa administração dos problemas, eles herdaram a promessa. O que a gente precisa começar a pensar nessa semana que o Senhor está nos dando? Existem problemas que você vai ter que resolver e nunca mais querer conta. É aqueles problemas que a gente entra por causa de precipitação, amarga da vida, a gente aprende e não quer mais conta. É ou não é verdade? Você já teve problemas assim? Eu já tive alguns que eu já resolvi, irmãos, eu não quero nem olhar para aquela situação de novo, porque foi doído. Esses problemas Deus vai te dar graça para você resolver e não querer mais conta. Amém? Porque nós temos um Deus que é misericordioso, bondoso, fiel. Mas existem outros problemas que você não vai resolver e vai pôr de lado. São problemas que guardam uma promessa. Dificuldades. Opinião das pessoas. Era o que Josué estava enfrentando. E observe, se não era a mesma situação de Josué e Maria. José e Maria. Eles também estavam enfrentando o quê? Opinião das pessoas. Julgamento das pessoas. Mas eles tinham ou não tinham uma palavra do Senhor? Tinham. A gente às vezes se confunde e se desespera quando Deus nos entrega problemas. Porque parece que a gente quer tanto alívio para a nossa alma, que quando Deus põe diante de nós um abacaxi, a gente não tem consciência do que aquele abacaxi pode se tornar nas mãos de Deus. O pouco na mão de Deus é muito, não é? Às vezes um problema que Deus coloca na sua mão pode resultar na maior vitória da tua vida. Pode resultar. Pronto, Golias e Davi, lembrei deles agora. É ou não é verdade? Golias, Deus não chamou Golias para enfrentar Davi. Davi já é o tipo de menino que diz assim, eu estou procurando uma oportunidade, eu estou procurando um problema, porque eu quero resolver, porque eu sei que Deus está comigo. No caso de Josué, José e Maria, eles estavam na deles.
quando de repente um problema, puf, cai no meio das pernas deles. E um problemão? Como é que vai explicar Maria grávida? Quem vai acreditar que ela e José não tiveram alguma coisa? Quem vai acreditar que Maria está grávida do Espírito Santo? Onde já se viu isso? Concorda comigo? Quem vai acreditar que essa história do anjo falar com Maria é verdade? Cadê um exemplo bíblico anterior para provar, para comparar? Não tem? Sabe o que significa? Que Deus pode ter uma história única com você, que ninguém nunca viveu. Amém? Nem sempre a gente vai ter referências. No caso de Josué, ele tinha referência de Moisés. Mas e no caso de Maria e de José? Quem era a referência, irmãos? Ninguém. Eles não tinham referência. Eles tinham um problema e tinham uma promessa, mas não tinham referência. Já Josué pelo menos tinha referência de Moisés para se espelhar. Se você recebeu um big de um problema da parte de Deus, com referência ou sem referência, entra de cabeça, porque isso guarda uma vitória para a tua vida. Está escrito assim: eu irei adiante de ti, despedaçarei os ferrolhos de bronze, as portas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos. Escondidos aonde, irmãos? Por trás dos ferrolhos de bronze e das portas de ferro. Amém? Deus está dizendo: eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de ferro e os ferrolhos de bronze, e te darei os tesouros escondidos. Aonde estavam esses tesouros escondidos? Num lugar que ninguém queria ir, porque há um problema passar por uma porta de ferro e um ferrolho de bronze, ou ferrolho de bronze e a porta de ferro, não sei exatamente. Mas quem concorda comigo que isso é um problema? Só que a gente está tão enredado em problemas que não levam a gente para lugar algum, que os problemas que Deus põe na nossa mão, para que através da administração e da resolução desses problemas Ele possa nos promover, a gente não consegue enxergar. Às vezes Deus coloca um problema do teu lado, que vai te levar para um lugar alto no Senhor, e tu está envolvido, enredado em um problema que não vai te levar para lugar algum. Crente não precisa saber só diferenciar as vitórias ou reconhecer vitórias. Você vai aprender nessa noite a reconhecer quando vem um problema da parte de Deus. E vem problema da parte de Deus, vem. Os problemas da parte de Deus mexem com a nossa rotina. Amém? Imagine Maria. Todos os sonhos de Maria foram por água abaixo. Não é verdade? Ainda que Deus a honrou sendo a mãe de Salvador, mas tudo que Maria idealizou como uma menina judia foi por água abaixo, porque ela engravidou antes do casamento e ninguém ia acreditar na história dela como ninguém acreditou. Exceto José, irmãos, eu acredito que ninguém acreditou. E José só acreditou porque o anjo falou com ele. Senão nem ele acreditava. Nem ele acreditava. Os problemas que vêm da parte de Deus envolvem a nossa reputação. Os problemas que vêm da parte de Deus mexem com a nossa rotina. Os problemas que vêm da parte de Deus mexem com as nossas motivações. Os problemas que vêm da parte de Deus mexem com as nossas escolhas, com as nossas prioridades. Porque Josué era o capitão do exército, ele já tinha um lugar de honra, não tinha ninguém mais alto do que ele, a não ser Moisés, já estava tudo muito bem, obrigado, que Deus levante outro para gerir esse povo, e deixe que eu cuide das guerras, porque é o que eu sei fazer. E quando Deus nos chama para fazer o que a gente não sabe fazer? Amém? E quando Deus nos chama para fazer o que a gente não sabe fazer? No caso de Josué tem referência de Moisés, glória a Deus. Mas e Maria e José? Sabe, tira sua mente da caixinha e deixa Deus te apresentar um projeto novo para a tua vida. Não fica olhando para a vida das pessoas. Você pode até se inspirar na vida das pessoas, mas não tenha elas como padrão da realização dos sonhos de Deus para você. Você pode imitar o comportamento, e essa é a minha primeira lição. Quando você receber um problema da parte de Deus, imite quem já passou por ele antes de você. Quando dá para ter referência, que é o caso de Josué. Siga o plano. Deus nunca entrega um problema sem te dar o plano, pode ter certeza. Com Maria ele não deu o plano, e José? Deu ou não deu?
Mandou a provisão através dos magos ou não mandou? Cuidou e avisou em sonho quando Herodes queria matar ou não avisou? José e Maria seguiram o plano. Eles tinham um problema, mas eles tinham um plano e eles tinham uma promessa. E foi nessa fidelidade que Deus pôde honrá-los, irmãos. É a mesma coisa com Josué. Deus deu o plano. Não se aparte do livro da lei. Fale desse livro de dia e de noite. Faça tudo que Moisés mandou você fazer. Do jeito que eu fui com Moisés, eu sou contigo. Então somente seja forte e corajoso, porque eu vou fazer você passar o Jordão com aquele povo. Josué tinha que fazer o quê? Diga comigo, seguir o plano. Era o que Josué tinha que fazer. Todas as vezes que você receber um problema da parte do Senhor, siga o plano. Amém? A última coisa que importa quando recebemos um problema da parte do Senhor é a opinião das pessoas. Josué tinha de tudo para não aceitar aquele problema. Mas você vê 40 anos depois, ele dizendo assim: 40 anos atrás, nós viemos olhar essa terra. E hoje eu estou aqui recebendo ela. Mas eu estou aqui com a mesma fé, com o mesmo vigor dos 40 anos atrás. Josué recebeu uma promessa através da administração de um problema. E eu quero te dizer uma coisa: os lugares que Deus vai te colocar tem a ver com a tua capacidade de resolução. Tem gente que quer que Deus eleve, que Deus promova, que Deus faça grandes coisas e não consegue resolver pequenos conflitos. Não consegue deixar de brigar por uma pasta de dente que está apertada do lado errado. Não consegue deixar de brigar porque alguém atravessou no trânsito. Não consegue deixar de brigar porque alguém sem querer pisou o pé na igreja. Irmãos, a promoção de Deus para a nossa vida está diretamente ligada com a nossa capacidade de resolver problemas. A partir dos menores. Siga o plano. Se você tem um problema da parte do Senhor que você não procurou, caiu no teu colo, se foi Deus que te deu esse problema, Ele também te dá o plano. Ele também te dá a estratégia. Do jeito que Ele deu para Josué, do jeito que Ele deu para Maria e para José. Imite as boas referências. Um crente não pode viver sem referência. E eu não estou falando agora só dos homens e mulheres da Bíblia, não. Além desses homens e mulheres da Bíblia, você precisa ter boas referências aqui na terra. Você precisa ter pessoas em quem você se inspire. Olha o que eu falei no início dessa mensagem. Não são pessoas que vão dar o padrão do que Deus vai fazer na tua vida. Mas são pessoas que podem inspirar o alinhamento do seu coração. Eu tenho pessoas que eu me inspiro. Não, o projeto de Deus para a vida delas é completamente diferente do projeto de Deus para a minha vida. Mas a vida delas me inspira. A fé que elas têm me inspira. A renúncia que elas têm me inspira. O compromisso que elas têm me inspira. A ousadia que elas têm me inspira. Embora os projetos de Deus para a nossa vida sejam completamente diferentes. Você precisa ter uma referência. Além da palavra, você deve escolher alguém para olhar. Não é à toa que Paulo diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que é que Paulo estava falando em outras palavras? Cristo não está mais aqui para vocês verem, mas eu estou aqui. Vejam a minha vida e façam a mesma coisa. O que está faltando hoje é gente com coragem para dizer isso, né? Olhe para a minha vida e faça a mesma coisa. Você precisa de uma referência que inspire a sua vida. Satanás sabe disso. Sabe o que ele faz? Se você canta, ele vai botar alguém que cante do seu lado. Aí você vai ficar olhando para aquela pessoa cantar. Aquela pessoa vai ser tão boa. Você vai dizer: vixe, mas eu nunca vou chegar naquela pessoa. Nunca vou conseguir fazer assim. Você está olhando para a voz da pessoa. Você não está olhando para o preço que ela paga de oração. Você não está olhando para a renúncia. Você não está olhando para a vida. Você está olhando para a voz. Diga comigo: voz não é referência. Amém, gente? Não é referência. E é nesse lugar que nasce uma coisinha diabólica chamada inveja. Pronto, matou os planos de Deus. Sabe por que Josué chegou onde chegou? Porque Josué nunca invejou Moisés. Josué honrava Moisés. Josué sabia o peso da posição de Moisés.
E eu tenho certeza que Josué só aceitou aquele negócio ali, irmãos, porque Deus falou com ele pessoalmente. Porque substituir o primeiro e o grande profeta de Israel não é para qualquer um, não. Agora, trazendo para a nossa vida. Você também está administrando problemas que não vão te levar para lugar nenhum? Ou você está administrando problemas que vão te levar para o centro da vontade de Deus para a tua vida? Que tipo de problema você está administrando? Quais são os problemas que você gasta o seu dia administrando? Quais são os problemas que você passa a semana, tem passado os seus anos administrando? Ah, porque minha vizinha, porque minha mãe, porque minha tia, porque minha avó, minha cunhada, olha, meu chefe. Isso vai te levar para onde? Para lugar nenhum. Você tem que focar em administrar os problemas que vêm da parte de Deus. Aqueles problemas que envolvem você acordar cedo para vir para EBD. Aqueles problemas que envolvem você ter compromisso de fidelidade na igreja. Aquele compromisso que deve tocar no seu bolso. Dizem que a última parte do ser humano que se converte é o bolso, né? Os problemas que você precisa administrar são aqueles que mexem nas áreas que Deus quer mexer. Do que adianta administrar tua avó, teu tio, teu vizinho, teu problema de trabalho, tua mãe? Meu filho, isso é passageiro. No que depender de você para essas coisas, tenha paz com todos. Não é assim que a Bíblia diz? Nos problemas que não vai levar a lugar nenhum, tenha paz com todos. Não é assim que Paulo diz? No que depender de vós, ou seja, no que vocês puderem fazer, tenham paz com todos. Resumindo, não gaste tempo administrando problemas que não vão te levar para lugar algum. Mas gaste tempo e se envolva administrando os problemas da parte de Deus. Problemas da parte de Deus, número 1. Você concorda que isso é um problema? Sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te dizer para onde tu vai no meio do caminho. Bicho, eu estou indo para onde? Sair para que lado? Para trás ou para frente? Sai. Sim, para que lado? No meio do caminho eu vou lhe dizer. Você concorda que isso é um problema, irmão? Isso envolvia abandonar a casa, abandonar a família. Isso envolvia abandonar costumes, pessoas de convivência. Para Deus dizer no meio do caminho para onde é que Abraão ia. Isso é ou não é um problema? Você tem a sua renda certinha todo mês, pescando seus peixes. De repente um nazareno passa e diz assim: segue-me, larga tudo isso aí. Sim, minha mulher, meus filhos, as contas, né? Jesus não falou nada, irmãos. Jesus não disse assim: vem que eu vou te suprir no meio do caminho. Você percebeu que ele não completou a frase? Ele só disse: deixa isso tudo aí, ó, e segue-me. Ele deu um sinal para atiçar Pedro, que foi justamente a pesca maravilhosa, para Pedro saber que ele não era menor do que os peixes que ele pegava, não é verdade? Mas não disse assim: deixa as redes e fique tranquilo que eu estou cuidando da sua vida, da sua mulher, das suas contas. Não, Pedro ia sair igual a Abraão. No meio do caminho eu vou aprender o que eu estou fazendo aqui. Você concorda que isso é um problema? Agora, quais são os problemas que a gente gasta a nossa vida administrando? Ah, porque meu marido... Eu até falei com as mulheres no grupo de crescimento, né? Para de brigar por causa de toalha. Irmão, isso é feio. Pega a bendita da toalha, não vai cair sua mãozinha, não. Para de brigar por coisa besta, irmão. Para. Porque você gasta o seu tempo administrando essas coisas. Tua cabeça fica tensa. Você fica estressada. Fica ou não fica? Diga a verdade. Quando você tem 3 filhos, 2 cachorros, um marido e uma igreja, você é treinado nisso. Irmãos, antes eu ficava agoniada com os cachorros. Ah, faltou os peixes, né, Alain? Faltou os peixes. A conta, na verdade, é 3 filhos, um marido, uma igreja e algumas quantidades de peixes. E os 2 cachorros. E os passarinhos. Né? E os passarinhos. Sabe como foi que eu aprendi a relaxar? Quem trouxe os passarinhos? Igor. Quem cuida dos passarinhos? Quem trouxe os peixes? Quem cuida dos peixes?
E dos cachorros, aí é meio a meio. Um pouquinho é dele e o outro é meu. Sabe o que é isso, irmãos? Eu parei de ficar com neurose, porque os cachorros faziam suas necessidades nos lugares errados. Eu percebi que eu estava me desgastando toda a minha fé, todo o tempo que eu tinha, por causa disso. Hoje o povo do louvor foi comer lá em casa depois do culto. Não tinha comida, irmãos. Eu falei, vamos comer lá em casa? Vamos, pastora, tem o quê? Nada. Lá a gente vê o que tem. Foi ou não foi? Foi uma bênção, irmãos, e a casa estava assim, ó. Aí o povo já foi chegando, já foi arrumando comigo. Em outro tempo, não pisava nem na porta, a menos que a casa tivesse refletindo o piso. Diga para a pessoa do seu lado, relaxa. E cuida dos problemas que envolvem o teu chamado. Não estou mandando você deixar sua casa de perna para cima, amém? Não me entenda mal. Eu só estou dizendo que a gente gasta o nosso tempo discutindo por coisas insignificantes. Irmãos, eu não fico mais lutando com o povo, não. É tanto pastor se suicidando. Quem já está vendo isso? Você já leu as cartas desses pastores? Quem não leu, experimenta ler. Tem arroto na internet. As cartas são assim: eu nunca vou conseguir suprir o que a igreja quer. Eu nunca vou conseguir ser o pastor que vocês querem. Eu nunca vou conseguir ser o marido, nunca vou conseguir ser o pai. Sabe o que é isso? Pastores que se tornaram ovelhas da sua igreja. Não souberam dizer não. Não souberam amar, mas se posicionando. Aí aquilo que era para ser leve se torna pesado. Eu tenho amigos, eu e Igor, que creem completamente diferente. Nós temos um casal de amigos em Salvador que são pastores. E tem pontos que a gente crê, eles no norte e a gente no sul. Mas quando eu vou para Salvador com o Igor, a gente come junto. Estamos de boa, irmãos. Porque é normal divergir, não é problema não. Amém? É normal divergir. Então gaste o seu tempo administrando problemas que vão te levar para algum lugar. Os problemas que só vai ficar naquele negócio, né? O que a Bíblia diz? No que depender de vós, tenha paz com todos. Diga isso comigo de novo. No que depender de vós, tenha paz com todos. Todos. Tenha paz com todos. Dê o outro lado, tenha paz com todo mundo. Os problemas que vão usar os seus neurônios, são outros. São aqueles que envolvem a promessa de Deus para a tua vida. E se você não deixar esses probleminhas rique de lado, você nunca vai enxergar aquilo que Deus está querendo te entregar. Houve um tempo, eu já contei aqui na igreja, quando eu gravei o meu segundo CD, que a gente viveu uma situação dessa, sabe? De puxa-estica. Sabe o que eu fiz com o Igor? Chutei tudo para cima, disse, deixa lá. Olha o que Deus tinha para nós. Vocês estão aqui. Porque a gente decidiu deixar esse puxa-estica e focar no que realmente vale a pena. Aprenda a fazer isso. Pastora, mas o meu problema não tem um problema igual na face da terra. José e Maria também não tinham um problema igual dele. Você lembra disso? Qual era o problema de José e Maria para eles se inspirar em alguém? Não tinha nenhum. Mas se Deus jogou um problema no teu colo, Ele te deu o plano. Siga o plano, siga as placas. Ouça o Senhor. Porque quando Deus nos entrega uma promessa, envolve a administração de problemas. Toda vez que você olhar para o problema que Deus te deu, você vai dizer, bom dia, promessa. Amém? Isso não inclui seu marido nem sua mulher. Para você não acordar amanhã de manhã, bom dia, promessa. Não é verdade? Ainda dizer que fui eu que mandei, né? Olhar para o seu cônjuge e dizer, promessa querida, bom dia. Não, em nome de Jesus, amém, irmãos? Não é o seu cônjuge. Eu me refiro aos problemas que Deus te entregou. O seu cônjuge é um problema que você escolheu. Amém, irmãos? Mas aquele que Deus nos entregou, dê bom dia. Amém? Às vezes eu abro os aplicativos da casa de Esté e eu digo, bom dia! Problema, promessa. Amém? Aprenda que Deus nos entrega grandes promessas através de grandes problemas. E a tua mordomia, a tua administração nessas promessas, nesses problemas, que vão te levar à tua promessa. E mesmo que você não tenha um exemplo para se inspirar,
Se lembre que José e Maria não tiveram nenhum para se inspirar. Mas eles tinham um plano. E o plano está onde, irmãos? Está aqui. Pegue sua Bíblia, seu smartphone, seu tablet de iPhone. Segure e diga, o plano está aqui. O plano de Deus para a minha vida está aqui. Amém? E é isso aqui que você vai seguir. E aí eu vou completar o que Deus disse para Josué, dizendo para você. Do jeito que Deus foi com Moisés, Ele vai ser com você. Não temas e não te espantes, porque Ele estará com vocês todos os dias das suas vidas. Jesus não falou isso lá na frente, né? Muito tempo depois de Josué. Jesus não disse isso? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Administre bons problemas. Tem bons problemas para você administrar.